Irmãos, nós queremos dar continuidade à sequência de palavra que estamos dando para os irmãos sobre a verdade. Primeiro nós falamos sobre a verdade e sobre a palavra de Deus, como pregar o evangelho a uma sociedade pós-moderna. Em segundo lugar, o Marcelo falou sobre a verdade em um mundo de mentiras e as cosmovisões, e como temos visões erradas das coisas. E agora nós queremos começar a falar para os irmãos a verdade e o evangelho. O que é o evangelho? Vamos ler então uma passagem da palavra de Deus para começarmos. Marcos capítulo 16, verso 15. Nós temos a grande comissão. Diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que é o evangelho para nós? O evangelho verdadeiramente são as boas novas. Como Paulo disse em Romanos capítulo 1:16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Amém, irmãos? Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, para que os irmãos possam conhecer verdadeiramente o que é o evangelho. Porque muitos hoje, eles professam uma fé sem nem conhecer o que é o evangelho. E se pedisse para alguns irmãos detalhar o que é o evangelho, muitos irmãos não saberiam dizer o que é o evangelho. Porque hoje, irmãos, há muitas coisas sendo pregadas, menos o evangelho. Então nós precisamos trazer o evangelho na sua forma verdadeira. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Que Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, veio em carne, cumpriu toda a lei, sem pecado, foi obediente a pai e mãe, 100% Deus, 100% homem, sem pecado. Foi uma cruz satisfazer quem? A ira de Deus, para consolidar os pecadores com Deus, ou para trazer de volta os pecadores com Deus. É por isso que Jesus foi pregado numa cruz, por causa do meu e do seu pecado. Ele não veio pagar nenhum preço para Satanás, mas ele veio pagar o preço dos nossos pecados para Deus, para satisfazer a ira de Deus. Isso é o evangelho. E lá o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Por isso que em Romanos capítulo 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque lá na cruz do Calvário, o meu e o seu pecado foi pago. E isso plenamente. Isso é o evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que em Romanos capítulo 10, verso 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é o evangelho. E o Senhor Jesus diz assim em João capítulo 6, verso 37: porque todo aquele que o Pai me dá vir a mim, e todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é o evangelho, irmão. Se você crê no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados, eu posso dizer para você e para mim, pela autoridade da palavra,
que o irmão é um salvo em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você chega em Atos capítulo 16, você vê que Paulo passa por algumas privações por falar a verdade, por expulsar aquele espírito de adivinhação daquela mulher que ia atrás dele dizendo: olha, esses são aqueles que vos anunciam o caminho da verdade. E quando Paulo é preso por causa dos seus senhores, ele entra na prisão, e na prisão houve um grande terremoto, e aquele guarda da prisão fica desesperado, e ele quer até se matar, e Paulo diz assim: não te faças nenhum mal. E ele pede para Paulo: como eu posso receber esse Deus? E Paulo diz essa palavra tão confortável para aqueles que creem em Cristo e no Senhor Jesus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. E depois que Cristo morreu, ele ressuscitou, irmãos. Ao terceiro dia ressuscitou. E foi levado ao céu, e hoje ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Sabe para que ele está lá? Para que o Senhor Jesus está lá hoje, irmãos? A palavra diz em 1 João 2:1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Sabe por quê, irmão? Porque ele é o caminho que vai te levar a Deus. Se nós morrermos hoje, o Senhor nos pega pela mão e nos apresenta a Deus e diz: olha, todo o pecado do irmão Neto eu já paguei na cruz do Calvário. E ele nos apresenta santos e irrepreensíveis perante Deus, porque ele satisfez toda a ira de Deus. E isso é o Evangelho, irmão. E é isso que precisa ser pregado, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Sabia que você é salvo de graça, Jaime? E é por meio da fé? E isto não vem de vós e nem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. É um dom gratuito de Deus. Então pregar o Evangelho é pregar as verdades de Deus, apresentar Cristo como aquele que sem pecado se humilhou-se a si mesmo. E teve um amor tão grande por mim e por vocês, se entregou. Então a pessoa que está escutando o Evangelho reconhece a sua natureza pecaminosa, e ela aceita esse amor, e ela recebe o Senhor Jesus como Salvador. Amém? Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, que é a remissão de pecados. É o Senhor Jesus, como a palavra diz que muitos chamavam ele de amigo de pecadores, amigo de publicanos, porque ele não veio salvar os que não estão enfermos, mas ele veio salvar aqueles que estão enfermos. Por isso que ele falou: está tudo consumado. Então é isso que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Nos deu essa alegria de, quando morrermos, ou se formos arrebatados, nos pegar pela mão e nos apresentar diante de Deus, puros, sem pecados. Amém? Esse é o Evangelho. E é isso que nós precisamos pregar. O Evangelho foi sempre atacado. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver como o Evangelho tem sido atacado. Como coisas superficiais têm sido colocado à frente do Evangelho. E como costumes religiosos e coisas que não fazem parte do Evangelho têm ofuscado a verdade do Evangelho. Porque nós podemos estar pregando muitas coisas, mas não estar pregando o Evangelho. E o Evangelho que é o poder de Deus para a sua salvação e para a minha também. É o Evangelho. Você precisa conhecer a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, que é Ele que fez tudo. E por que Ele fez tudo? Porque quando Ele olhou para mim e para você,
ele viu que nós não iríamos conseguir. Então ele resolveu acertar contas e pagou o meu e o seu pecado. Glória a Deus, irmãos. Quando você lê que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso devia colocar fogo no seu coração. Porque você vai saber que os seus pecados foram perdoados. E a palavra diz que os seus pecados não me lembrarei mais. Muitas vezes, irmãos, nós nos lembramos dos nossos pecados. Mas eu quero dizer para mim e para você, que a palavra de Deus diz que os nossos pecados, Ele não se lembra mais. E eu falo isso com autoridade nas Escrituras, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém? E muitas vezes, irmão, infelizmente, as pessoas que andam perto de nós, os irmãos que andam perto de nós, eles fazem questão de estar jogando os nossos pecados nas nossas caras. Mas eu quero dizer para mim e para você, que Deus diz que dos nossos pecados, Neto, Ele não se lembra mais. Não deixe que ninguém possa te colocar para trás na fé. Mas que você possa ter esse discernimento, que dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Isso tem que trazer uma alegria tão grande no teu coração, que se isso entrar verdadeiramente no teu coração, eu garanto para você, que o amor de Deus vai te ganhar. E esses pecados você nunca mais cometerá. Porque o amor de Deus nos constrange. Porque quando nós vemos de onde Deus nos tirou, da incapacidade que nós tínhamos, de tão pecaminoso que nós éramos, e agora o Senhor nos pega pela mão e nos apresenta santos diante de Deus, irrepreensíveis. Veja, irmão, creia no Senhor Jesus. Se você não creu ainda, você precisa crer no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida. Porque nós estamos na escola de Cristo, e Ele vai nos aperfeiçoando de fé em fé. Ele vai nos tirando de uma vã maneira de crer, que nós podemos ter aprendido dos nossos pais. Como diz lá em Pedro, que não foi por qualquer preço que nós fomos resgatados de uma vã maneira de crer. Nós precisamos ter a verdade nos nossos corações. E essa é a verdade, que Jesus Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E isso é as Escrituras que falam. E o seu amor nos ganhou. E hoje nós somos santos, estamos sendo santificados pela sua palavra. Amém? Glória a Deus por isso. E verdadeiramente, irmãos, se nós estudarmos um pouco de história da igreja, nós vamos ver como essas verdades bíblicas foram sendo roubadas do povo de Deus. Porque uma das grandes verdades bíblicas é o Evangelho. E o Evangelho tem sido retirado do meio do povo de Deus. Porque o Evangelho é a salvação de Deus. E quando nós pregamos que o crente perde a salvação, nós estamos dizendo que o sacrifício do Senhor na cruz foi insuficiente. Irmão, a salvação não veio de vós, a salvação veio de Deus. Você sabe o que quer dizer Jesus? O Senhor é a salvação, o Senhor é a vida eterna, e nós somos salvos pela graça de Deus, e não vem de nós, mas é um dom de Deus. O Senhor te salvou. Agora você pode ser um irmão obediente às Escrituras, ou um irmão desobediente. Aliás, muitos que nós cogitamos como irmãos desobedientes, às vezes não são nem irmãos. Porque um irmão verdadeiro, ele dá fruto de novo nascimento.
Quando você vê uma pessoa sem fruto, provavelmente ela não nasceu de novo. Ela pode crer, como hoje é pregado, apenas de uma maneira psicológica. Porque hoje o Evangelho virou um estilo de vida, uma filosofia. Aliás, há muitos teólogos hoje que são ateus, que ensinam a palavra de Deus nem crendo em Deus. Hoje há muitos que às vezes podem ter até cargos entre os irmãos que não são nem nascidos de novo. Como nós pregávamos a palavra para um pastor denominacional, e depois de alguns dias ele veio e falou para nós: nossa, eu acho que eu nasci de novo hoje. E ele já pregava a palavra há 20 anos. Então você vê que essa sociedade, que essa filosofia pode estar no nosso meio. E muitos têm até pregado algumas coisas, mas não o Evangelho. A palavra diz: como crerão se não há quem pregue? Você tem pregado o Evangelho? O Evangelho é poderoso para mudar a minha vida e a sua vida. Mas você vai ter poder nas suas palavras, quando a sua vida condizer com o que você fala. Porque quando a sua vida não condiz com o que você fala, não há poder nas suas palavras. Mas quando o Espírito Santo de Deus encheu o seu coração, encheu o seu ser, e você ter a autoridade de Deus nas Escrituras, quando você pregar a palavra, pessoas vão vir ao arrependimento. Para isso, irmãos, nós precisamos voltar para a palavra. Muitos irmãos, e muitas vezes na história da igreja, irmãos procuravam avivamentos. E muitos avivamentos vieram no nosso meio. Mas eu posso falar para mim e para você que o maior avivamento da igreja é voltar para as Escrituras. Esse é o maior avivamento. Por isso que no começo desse estudo que nós estamos fazendo, o pano de fundo que foi colocado foi a palavra de Deus. Porque o verdadeiro avivamento é cumprir a palavra de Deus. Não precisa de um novo avivamento. Se nós só cumprirmos a palavra de Deus, nós vamos ter o maior avivamento que houve na terra. Mas o povo de Deus sempre procurou um avivamento diferente. Porque quando falta a palavra e falta a autoridade de Deus, as pessoas procuram outros subterfúgios. E procurando coisas novas, lugares novos, ideias novas, entraram heresias destruidoras, coisas que afastaram o povo de Deus do Evangelho, de Deus e da palavra de Deus. E muitas vezes começou de uma maneira boa. Por exemplo, no ano de 1906, teve um então chamado avivamento da rua Azusa, nos Estados Unidos. E foi um grande avivamento. Um pastor chamado William Simon, ele alugou um lugar onde era uma antiga igreja metodista e começou a pregar a palavra ali. E ali o Senhor começou a encher as pessoas que andavam por ali. E até as pessoas que andavam na rua, elas iam tocadas sem escutar nada e entravam naquele lugar e aceitavam o Senhor Jesus. E ali, irmãos, foi o primeiro lugar onde os irmãos começaram a crer que o batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. 1906, veja. A igreja ficou quase 1900 anos, então sem saber disso. Daí agora em 1906, o Senhor vem com essa revelação e diz para a igreja que o batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas.
Daí você vê todos os pais da igreja, irmãos que foram cruciais na vida da igreja, que não foram, ou alguns que não foram batizados então no Espírito Santo. E alguns irmãos se aproximaram desses irmãos. E eles tentaram até ajudar os irmãos, a doutrinar os irmãos. Mas sempre que entra uma coisa nova, e nós deixamos de escutar a palavra de Deus, o diabo entra com o erro. Um pastor chamado David, ele chegou entre os irmãos e quis colocar alguma base entre esses irmãos. E ele disse para os irmãos: olha, irmãos, talvez o falar em língua seja uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Mas não posso dizer que só é batizado com o Espírito Santo aquele que fala em línguas. Aliás, irmãos, conheci muitos irmãos, servos de Deus, com uma unção poderosa do Senhor, mestres nas Escrituras. E não quero nem citar para vocês, porque senão vocês vão se assustar, que não falavam em línguas. Mestres, homens que deram a vida, homens que foram flagelados pelo Evangelho, homens pelos quais hoje nós estamos aqui, e eles não falavam em línguas. Quero já de antemão falar para os irmãos que nós não somos cessacionistas, que cremos que os dons espirituais cessaram. Não podemos ser assim, até porque eu estive morto quando criança, 5 horas, e o meu pai orou e eu ressuscitei. Então eu não posso crer, eu não posso deixar de crer que Deus cura, que Jesus cura. O Senhor cura. E creio em todos os dons espirituais vindo da parte do Senhor. O problema é que quando isso é tirado da maneira correta de andar, isso traz prejuízo para a igreja de Deus. Veja, irmãos, e se nós vermos na história toda, no decorrer, sempre que eu digo para os irmãos, quando alguma coisa sai 1 milímetro da rota, quando ela chega lá na frente, ela está mais de 100 quilômetros fora, e não há quem possa arrumar. Veja, o Senhor mandou irmãos para doutrinar os irmãos, para trazer esse movimento da maneira correta, porém os irmãos não aceitaram. E esse movimento em menos de 1 ano já apresentou um declínio. E por que apresentou esse declínio? Por causa de interesses, e interesses financeiros. E desse movimento, irmãos, que saiu todo o movimento pentecostal. Desde a Assembleia de Deus, fundada aqui no Brasil em 1910, fundada nos Estados Unidos em 1914, eles fundaram todo esse movimento pentecostal, desse avivamento. E é por isso, irmãos, por causa desses declínios, que hoje o Evangelho está como está. Não posso julgar para os irmãos que foi um movimento ruim ou bom, não posso falar nada disso. Pode ter sido um movimento de Deus, só que os irmãos não receberam ajudas. E se você vê os testemunhos, depois, quando a coisa estava muito fora do contexto espiritual, eles pediram ajuda. Mas daí os irmãos já estavam considerando eles hereges, por causa das heresias que eles praticavam. E veja, irmão, como muitas das vezes a nossa fé pode estar fundada em coisas que não vieram de Deus. E você, se estudar a história desses que vieram depois desse movimento, você pode se assustar, irmão. Eu digo para vocês que eu não tenho coragem de falar porque me assustei.
comentava com alguns irmãos, mas não tenho coragem de falar, porque é assustador o que aconteceu. E depois desse movimento, veio os movimentos de cura divina. Grandes campanhas de cura divina. E realmente o Senhor levantou alguns irmãos para curar o povo e ganhar o pessoal para Deus. Porém, esses irmãos andaram sozinhos. E você vai ouvir falar muito num irmão chamado William Branham, que tinha um ministério de cura, que muitos irmãos que nós conhecemos se alimentaram da pregação dele. Só que no final da sua carreira da fé, esse irmão caiu em tantos erros teológicos. Ele falava que ele era o último profeta que ia entregar o reino a Jesus Cristo. Ele falava até que, nem é bom eu falar, mas ele falava que o Senhor levantou alguns profetas. Por exemplo, levantou Martim Lutero, levantou John Wesley, eram os 7 profetas, e o último era ele. Ele era o último profeta que a terra teria. E ele ia antecipar a vinda do Senhor. E por misericórdia, o Senhor recolheu ele bem cedo, para que mostrasse que o que ele estava pregando era uma mentira. Porque a palavra diz que se o que o profeta fala não acontece, então ele é um falso profeta. E se você olhar só pelas obras desse irmão, você vai dizer, nossa, mas o irmão fazia tantas coisas boas. Sim, irmão, ele pode ter começado bem, mas nós precisamos ver o final das coisas. O que acontece com isso? Como o irmão tinha um dom de cura muito grande, irmão, isso é crucial. O poder, o dinheiro e as riquezas colocam o ser humano numa situação de orgulho, onde nós somos agora não mais simples irmãos, mas agora nós somos os irmãos. Por isso que esse irmão, ele se considerou o profeta, e os outros eram apenas irmãozinhos. Aí você vê como nós precisamos estar seguros em sermos todos irmãos. Isso é uma segurança para os irmãos. É segurança maior ainda para aqueles irmãos que têm os dons que aparecem mais no corpo. Isso é uma segurança para os irmãos, serem irmãos, apenas irmãos. Irmãos que escutam outros irmãos. Irmãos que conseguem ser repreendidos. Porque quando você é um profetaço, e os outros são tudo irmãozinho, ninguém mais consegue corrigir você. Mas a palavra de Deus nos ensina. Veja como nós precisamos voltar para a palavra de Deus, irmãos. Nós somos todos irmãos. Depois nós tivemos o movimento do carisma. Depois o movimento carismático católico. Depois nós tivemos um movimento chamado discipulado na Argentina. Esse movimento primeiro foi da Argentina, depois foi nos Estados Unidos. E esse movimento, irmão, ele trouxe muito problema para a igreja do Senhor. Porque esse clero católico, que depois se transformou no sistema pastoral, agora se transforma nesse sistema de discipulado, onde você tem uma pessoa que está acima de você. E essa pessoa vai discipular você. É interessante isso, né, irmãos? Que isso é um controle tão absoluto, que quando você percebe que tem alguma pessoa controlando você, você vê que você deixa de ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, e agora é controlado por uma pessoa. Isso é tão terrível. Depois teve novos movimentos com esse nome, mas aqui eu estou falando dos princípios de onde veio isso, que as pessoas se submetem em tudo a outras pessoas. E não estou dizendo que nós não devemos nos sujeitar uns
aos outros. O problema é uns se sujeitarem só aos outros, mas aqueles não se sujeitarem aos outros. Você entendeu o que eu falei? Eu preciso me sujeitar ao neto, mas o neto também precisa se sujeitar a mim. No que o neto tem autoridade, eu me sujeito ao neto. E no que eu tenho autoridade, o neto se sujeita a mim. E isso é se sujeitar uns aos outros. Agora, se o neto se levanta aqui e quer subjugar todos os irmãos à autoridade dele, isso não é sujeição. Isso é um autoritarismo. E o Senhor nunca desejou isso para a igreja. O verdadeiro discipulado é um discipulado a Cristo, onde Ele é o mestre. Ele é o pastor. E esse movimento de discipulado, irmãos, nada mais é do que aquele movimento de pirâmide, ou marketing multinível. Nós conhecemos alguns irmãos que eram da Colômbia, e eles conheceram aquele César, aquele irmão, se assim dá para chamar de César Castelhano, e esse irmão, ele participava do marketing multinível, de talheres muito finos. E ele teve uma ideia, e a ideia foi de trazer esse marketing multinível para a igreja. Veja que ideia, veja que avivamento. Então ele desenvolveu todo o sistema, que um cuida de 12, e esses 12 de mais 12, e esses 12 de mais 12. E ele trouxe a ideia do mundo para dentro da igreja. E isso não dá certo, porque nós precisamos ter o verdadeiro avivamento. E qual é o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento é o Evangelho, é a palavra de Deus, é nós mudarmos a nossa maneira de ver as coisas, dirigidos pela palavra de Deus. Veja, é a palavra de Deus, é a verdade, e a verdade vai mudar a maneira de você ver as coisas. E quando você mudar a maneira de ver, você vai ter um evangelho puro e verdadeiro para pregar. Porque o evangelho é a verdade, é o poder de Deus para a nossa salvação. Amém, irmãos? Depois, irmãos, nós tivemos os teleevangelistas. Você lembra? Alguns de vocês não. Mas nós, no ano de 1984 até 89, teve um grande movimento nos Estados Unidos, onde alguns irmãos pregavam a palavra, e realmente o Senhor usava esses irmãos com grande poder. Não quero falar o nome dos irmãos, mas muitos de nós nos alimentamos desses irmãos. E eles eram muitos, eles viraram figuras dentro daquela sociedade. Eram pessoas reconhecidas no meio secular. Porém, irmãos, esses irmãos caíram em grandes erros. E eram erros grotescos. Alguns erros financeiros, outros erros sexuais. Um irmão que era muito reconhecido foi pego como uma prostituta e ainda pediu perdão à igreja em rede nacional. São erros que trouxeram muitas vergonhas para o Evangelho de Deus. E eu posso perguntar para mim e para você, por que esses irmãos caíram? Primeiro, irmão, quando nós deixamos de ser irmãos e nos tornamos alguma coisa, o diabo é perito em jogar títulos em nós. Como o irmão é abençoado, como Deus te usa, irmão, como a palavra tem te usado. Tu está ganhando uma nação, isso é o diabo, irmão. Tu está fazendo isso. Essa é a língua lisonjeira. E depois, o diabo tinha mexido tanto no coração dos irmãos, que as notícias nos Estados Unidos eram terríveis, irmãos.
Alguns jornais escreveram Guerra Santa, Deus versus dinheiro, Deus versus poder, Deus versus sexo, Deus e o dinheiro, escândalo sexual, luxúria, ganância pelo poder, explodem o mundo da pregação pela TV. Essa é a história, irmão. E esse foi o testemunho que alguns deram. Qual é a maior guerra de um crente? Como o diabo tem comprado os irmãos com dinheiro, com poder, com política, com sexo, com luxúria. Como essas coisas têm afastado o povo de Deus da verdade. Porque agora eles começaram a criar subterfúgios para a mentira. E um outro movimento que ao mesmo tempo foi lançado foi o movimento da palavra da fé. E esse movimento, irmãos, ele foi um movimento que destacou a doutrina da prosperidade. Porque se os irmãos eram ricos, eles tinham que embasar as suas riquezas, não é verdade? Então, agora existia a doutrina da prosperidade. Um movimento, esse irmão eu faço questão de falar o nome, Kenneth Hagin. Inclusive o primeiro livro que ele escreveu tinha esse título: Remidos da Pobreza, Remidos da Doença e da Morte Espiritual. Veja, ele colocou a pobreza e a doença antes da morte espiritual. Olha o primeiro livro que esse irmão escreveu: Remidos da Pobreza, Remidos da Doença e Remidos da Morte Espiritual. E quando eles foram questionados, imagina, um irmão se levantou e questionou esses irmãos: olha, irmãos, mas Jesus não era pobre? Que pergunta do irmão, né? Eles responderam: Deus não teria falhado com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o homem mais rico que existiu. Nossa, irmão, Jesus era rico? Você lembra da passagem dele em Mateus capítulo 8, verso 20? Quando alguns se converteram e falaram para ele assim: Senhor, nós queremos ir onde tu for. Ele olha para os irmãos e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. As raposas têm covis e as aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês querem ir atrás de mim mesmo? Foi isso que Jesus falou para eles. Ele foi nascido de uma família rica, mas como? O pai era carpinteiro. Imagina um rico deixar o seu filho nascer numa manjedoura, num estábulo de cavalos. E eles falam que até que aquele burrinho, quando ele entrava em Israel, era um animal de mais caro que existia naquela época. Mas eles esquecem de dizer que nem era de Jesus esse animal. Ele pegou emprestado para depois devolver. E o que a palavra diz sobre isso? 1 Timóteo 6,9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Veja os ataques à verdade, irmão. Veja como a igreja foi atacada pela verdade. Uma das doutrinas desses irmãos, da palavra da fé, é que a sua palavra tem poder. Por isso que você vê os irmãos falando hoje: declare, você vai ter um carro, e daí você não tem, você tem que estar tomando psicotrópicos, porque o que você declara não acontece, porque realmente sua palavra não tem poder. É uma maneira que foge muito das regras da interpretação bíblica, de interpretar Provérbios capítulo 18, 20 e 21. E eles, em cima desse provérbio, tiveram essa ideia: a sua palavra tem poder. E olha, irmãos, cada declaração furada,
declare isso. A sorte dele é que o povo tem amnésia. Que o povo não se lembra das declarações furadas. Se esquece muito rapidamente. Eu vou falar para você a palavra que tem poder, irmão. Sabe qual é a palavra que tem poder? Você sabe? É a palavra de Deus, ela tem poder. Se você quer declarar alguma coisa, declara a palavra de Deus. Amém? Precisamos, irmãos, nos dedicar ao estudo da palavra. Por isso, veja comigo, como nós precisamos falar as verdades bíblicas. Como nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Como nós precisamos estar perto do Senhor Jesus. Porque estes, irmãos, são os que promovem divisões. Um irmão falava que as denominações são um orgulho ferido que agora se formou um CGC. São tantas, irmãos. Hoje você tem para todos os jeitos e para todas as vontades. Mas quantos delas estão se submetendo à palavra de Deus? Quantos têm se submetido à palavra de Deus? Quantas têm pregado o Evangelho? E Paulo, em Romanos capítulo 16, verso 17, diz assim para nós: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões ou dissensões e escândalos contra a doutrina que apresentei, e desviai-vos deles. E o Senhor Jesus também no capítulo 17, verso 1 de Lucas diz assim: é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles porque vêm os escândalos. Escutando essas palavras, nós precisamos começar a nos discipular e começar a enxergar aquilo que tem nos tirado o foco do Evangelho e o foco dos irmãos. Porque uma das coisas que nós vamos comentar mais para frente é que o Senhor Jesus também nos ensinou a viver uma vida em comunhão. E depois que você é salvo, o Senhor Jesus também tem algo para apresentar para você, que é a igreja. O que é a igreja? Será que a igreja é um local? Nós precisamos realmente ter esse entendimento do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que nós possamos continuar nessa nossa missão que temos de falar as verdades bíblicas para os irmãos. E nós poderíamos estar contextualizando os irmãos em muitas coisas aqui, só que são coisas que não agregam a fé de ninguém. São coisas que, como diz a palavra de Deus, que não são nem lícitas falar entre os irmãos. Mas são muitas coisas, são muitos desvios teológicos, são coisas, irmãos, que foram desviadas 1 milímetro aqui, e que hoje há um desvio muito grande. Esses tais pastores dizem que é pecado você ir orar por um morto, ou fazer uma oração por uma pessoa que já morreu. Mas estes mesmos vão em túmulos de pessoas que já morreram, pegar a unção dessas pessoas, porque dizem que os ossos da pessoa têm unção. São esses pastores do neopentecostalismo que vão derrubando as pessoas, vão colando as pessoas na parede. São tantas coisas hoje que vão acontecendo, que foram se desenvolvendo debaixo desses erros que lá atrás eram tão pequenos, mas agora são tão grandes, que movem um homem que é muito considerado no meio cristão, e esse homem vai lá no túmulo de um morto, uma pessoa que já morreu há mais de quase 100 anos, e vai lá, ora, para que a unção que estava naquela mulher entre nele. Ora, irmão,
Os dons espirituais, eles vêm do Espírito de Deus, não de pessoas que morreram. Aí você vê que os evangélicos erram tanto quanto os católicos, só que eles estão fechados, com os olhos fechados. E como nós precisamos julgar as nossas ações pelo Senhor Jesus, pela sua palavra. Por isso, nós precisamos voltar para a palavra. Porque senão as nossas práticas religiosas vão nos afastar do Senhor. São alguns pontos que nós precisamos ver. Nossas práticas religiosas. Se nós estamos desejando poder, riqueza, luxúria, ganância. Essas coisas têm afastado o povo do verdadeiro Deus, do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Cristo. E como eu disse para os irmãos, sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não dá lucro. O Evangelho é a doação. O princípio do Evangelho foi isso. Jesus Cristo, sendo Deus, ele não quis nada daquilo, ele veio, ele se doou por nós. Né? E é por isso que ele pede para que aquele irmão mais velho, que é mais instruído, ele possa instruir os outros irmãos, não a ele, mas a Cristo. Porque o verdadeiro irmão, ele não vai querer dominar você, mas ele vai querer levar você a Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado. Quando um irmão leva você a Cristo, quando o irmão leva você a raciocinar, quando um irmão leva você a buscar Deus, não quando o irmão quer te subjugar, quer dizer que ele é o anjo da igreja e você é o membro, que ele é o pastor e você é uma ovelha. Isso é uma coisa fora da palavra de Deus. Nós temos um pastor, e o nosso pastor é Cristo, e nós somos cooperadores com Cristo no Evangelho. E esse é o Evangelho, que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, quando nós éramos ainda pecadores, para nos apresentar diante de Deus sem pecado. Amém? O Senhor possa nos abençoar. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.